Olá pessoal do Bate-Bola com o Mercado, hoje estamos na VML Wainar com o co-CEO. Vou só te cortar antes, porque o cara me promoveu agora, eu virei co-CEO agora. Eu errei? Tu me promoveu, não, eu vou só renegociar o negócio lá embaixo. Corta e volta. Olá pessoal do Bate-Bola com o Mercado, hoje estamos aqui na VML Wainar falando com o co-CCO Sleiman Kodor, bater um papo aqui bem descontraído, conhecer um pouco mais sobre a história dele, conhecer sobre a agência, sobre os trabalhos. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, antes de tudo, obrigado pelo convite, espero que a gente tenha um papo ótimo e todo mundo que estiver assistindo a gente também curta um pouquinho o que a gente vai falar aqui. Muito bacana. Acho que seria o ideal agora a gente começar você contando um pouco da sua história, de qual a sua trajetória, de como foi que você chegou, aonde você chegou. A gente gostaria de ouvir um pouco aí. Muito bem, esse carro bonito, né? Cheio de letras aí que você Exato. falou. Vamos lá. Acho que é legal todo mundo saber assim, eu sou uma sopa de letras, como você bem me apresentou, esse Sleiman Kodor, que, pasme vocês, já me perguntaram se é nome artístico, mas não é presente do meu pai e da minha mãe mesmo. Nunca é fácil os nomes. Nunca é fácil. Combina bem, VML Wainar, Sleiman Kodor, mas eu sou um carioca, nascido e criado no Rio de Janeiro. Então são 20 anos de profissão completados esse ano, começo minha carreira toda lá, passando pelas principais agências do Rio de Janeiro. E aí venho para São Paulo em 2010, entre 2010 e 2011, então os últimos 11, 12 anos são passados aqui, também passados pelas, graças a Deus, as minhas melhores agências do país, que eu acho que juntas, desde o início da minha história até hoje, cada pedacinho dos lugares que eu passei me constrói um pouco de tudo que eu sou hoje. Então acho que sem ser agência X ou Y, sem lugares, mas acho que todo esse retrospecto é que faz com que eu tenha esse nome pomposo hoje em dia, aí, como você apresentou. Muito legal. A gente vê, eu vejo pelas entrevistas que a gente vem fazendo, sempre o pessoal mais voltado para a criação tem tido relevância, né? E eu acho que é uma coisa que é de suma importância para as agências hoje resgatar, né, a questão da criação, a criação na veia. O que você acha disso? Você que vem desse departamento, dessa área, conta um pouco aí sobre a parte de criação, o que você acha? Eu acho que, assim, muito se faz. É interessante a pergunta, porque, para mim, criação é a alma do nosso negócio. E a gente pode colocar 1 zilhão de outras coisas no assunto, muito se fala sobre dados. Dados são maravilhosos, ajudam a gente a criar. Estratégia é fundamental. É inevitável ter isso. Tem que ter. Claro. Que ajuda a gente a criar. Então acho que a criação tem uma importância porque, querendo ou não, ela é o produto final da história toda. Mas uma coisa que eu gosto muito em cima do assunto criação é que às vezes as pessoas acham que a criatividade é uma coisa referente ao departamento de criação. E eu não acho que isso é uma coisa departamentalizada, eu acho que isso é uma coisa do negócio. Então eu acredito num time de negócios criativo, eu acredito numa estratégia criativa, eu acredito em mídia criativa. Então você está pensando em dados, você tem que ser criativo na hora de olhar os dados que você tem. E não necessariamente você precisa ser da criação para isso. Mas, aí focando especificamente na palavra criação, eu acho que a grande magia que isso tem e a importância que isso tem para o nosso negócio é que é isso que efetivamente diferencia uma empresa de outra e uma marca de outra. Não é só para agências, né? Mas para anunciantes também. Criação, investir em criação, acreditar em criação é o que diferencia todos os negócios, tanto do lado das agências quanto do lado dos anunciantes. Comente um pouco o momento da agência e os seus desafios agora para o final do ano e para 2023 aqui dentro da agência. Vou emendar a sua pergunta com uma resposta da pergunta anterior. A gente vem de 2 anos incríveis, né? Nós fomos por 2 anos consecutivos agência do ano no Festival de Cannes, que é o maior festival de publicidade / criatividade do mundo. Você tem um grande desafio aí, né? Temos esse desafio que é o quê? Comprovar a tese que o raio não só cai 2 vezes no mesmo lugar, como pode cair 3. Mas eu acho que, na verdade, não é nem um desafio, eu acho que, mais do que desafio, eu acho que é legal a gente olhar isso como um objetivo. Claro. Independente do resultado em si, porque vitórias podem acontecer, se repetir ou não, mas eu acho que
Esses 2 anos consecutivos, eles são resultado justamente do quê? De acreditar em criatividade, com estratégia junto, mas colocando a criação no centro da história. O como um produto criativo pode fazer diferença para um negócio. É essa tese que a gente quer continuar comprovando sempre. Então, no final das contas, eu acho que o grande objetivo para 2023, finalzinho de 2022, é a gente continuar justamente perseguindo todo santo dia, todo santo trabalho, uma criatividade que é eficaz, faz diferença e prova que ela é a alma do nosso negócio. Sleiman, conta um pouco pra gente aí agora, como que ficou o impacto da pandemia em cima da agência, as mudanças que vieram por conta dela, né? Eu acho que todos nós estamos tendo que reaprender com a pandemia, né? Sim, sem dúvida. Os novos desafios por conta disso. Conta um pouco pra gente. Eu acho assim, ó, o mundo ele era de um jeito antes da pandemia, fica de um outro jeito durante a pandemia e eu acho que agora a gente está num terceiro. Exato. Né? Todo mundo fala de jeito híbrido, né? Enfim, formas X ou Y, mas eu acho que a grande questão é que como a gente era de um jeito e se transforma completamente para um mundo em que a gente teve que continuar trabalhando e sendo efetivo à distância, cada um no seu canto, e agora a gente vem para um misto dessa coisa, eu acho que a gente está aprendendo de novo de como a gente faz isso funcionar dessa nova forma. Então, assim, acho que 1, 2 e o terceiro tempo, né, dessa coisa. Grandes aprendizados. Foi muito bom, é difícil falar a palavra bom, né? Acho que hoje, mas enfim, entendendo o sentido do que é bom. Foi um aprendizado muito grande você perceber que você pode contar com talentos de todo o país, até do mundo, e que o lugar onde você está não necessariamente atrapalha o fato de você ser produtiva ou produtivo. Ou seja, você deixa um trabalho mais plural, você conta com mais cabeças de mais lugares. Qual é a grande diferença em quando você vem para um formato em que, opa, que legal, a gente pode se reencontrar, pode se ver, pode ganhar todos os benefícios de estar junto de novo. Como é que a gente consegue fazer esse todo mundo junto, sendo que esse todo mundo não necessariamente está mais no mesmo lugar? Então, acho que esse é o grande desafio desse novo momento. Como é que você consegue unir o melhor dos dois mundos que foram descobertos? Tem uma coisa legal aí que, de novo, eu acho que a gente também fica num formato menos fabril, que é muito legal. Você não tem aquela coisa da hora que começa, da hora que termina, a coisa é mais fluida. E isso vale não só para um pensamento de Brasil, mas até para as agências como a Rede Global, porque isso também de alguma forma estreitou os contatos, né? Porque antes tinha que estar lá fisicamente e agora todo mundo pode estar aqui ou lá, estando em qualquer lugar. Agora, de novo, o grande desafio a gente vem percebendo também as vantagens que o encontro presencial ele proporciona. Seja das conversas de meio de corredor, seja daquilo que você podia resolver em 5 minutos num bate-papo e vir numa reunião que por um vídeo, querendo ou não, é tela, é luz azul, aquilo vai te incomodar ao longo do dia. Então, o desafio no momento, mas que a gente encara com naturalidade, óbvio, como é que a gente faz esse encontro do que tem de melhor desses dois momentos da vida de todo mundo, né? Eu até imaginando tudo isso que vem acontecendo, por exemplo, aquelas viagens que a gente fazia de um dia para uma reunião. Sim. Hoje em dia você fala, cara, não preciso mais ir até um outro estado para fazer uma reunião. A gente se acostumou via call, antigamente era uma coisa praticamente inviável. A gente fazia, mas era muito pouco. Mas também tem a questão de encontrar um monte de gente e falar, cara, que delícia, que legal reencontrar, que legal ir num almoço com o cliente, que legal você fazer uma reunião presencial, que legal abraçar as pessoas, cumprimentar. Não tenha dúvida. Então acho que é um misto do que você falou, de entender que hoje você pode ser muito mais efetivo em qualquer lugar, você não precisa estar de corpo presente, mas também não podemos deixar de ter aquela reunião presencial, que é aquela reunião corpo a corpo, né? Tem uma coisa desse pessoal, dessa pessoalidade, do encontro presencial, que são justamente as entrelinhas que eu falei. Que quando você tem um video call, né, vamos chamar assim, uma reunião dessas, as pessoas vão muito direto ao ponto. Todo mundo fala o que precisa falar, é a hora de você falar, é a hora da outra falar, é a hora de um falar, todo mundo, e pronto. As entrelinhas não acontecem muito no virtual.
E isso eu acho que é o principal ganho do presencial, que você acaba trazendo assuntos, falando de coisas que não eram faladas antes. Isso constrói relações e conversas melhores, sabe? Não, sem dúvida. Esse é um mega ganho. Eu tenho amigos, clientes que eu vou lá, você fica quase 40 minutos de bate-papo e 20 minutos realmente falando sobre o negócio. Você acaba seguindo o objetivo e conseguindo o que você quer, mas aquele bate-papo antes informal também é uma coisa que eu acho que é muito importante. É fundamental, porque eu acho que assim, a gente vive um negócio que, independente se a gente está falando de anunciantes, de agências e até do consumidor, a gente está falando de gente. E entender de gente sem falar com gente, falar nesse sentido, é muito difícil. E pode perceber, assim, se perguntar para 200 pessoas, 200 vão falar, ninguém é generalizado demais, mas assim, pouquíssimas pessoas marcaram momentos no mundo virtual para falar sobre nada. Tudo tinha um propósito muito claro, específico, você tinha que falar sobre aquele assunto e tem que durar meia hora, e da próxima meia hora já tem mais outra. Essa entrelinha não existia. Então acho que voltar a ter isso é fundamental. E também, até na vida particular também, eu vou citar aqui um exemplo. Eu sou um cara que gosta de jogar pôquer como hobby. Eu fiquei 1 ano e meio jogando pôquer online com pessoas que eu não via, num grupo fechado nosso de amigos. E quando a gente resolveu fazer um almoço, quando eu cheguei lá, cara, eu era amigo dos caras, eu fiquei amigo de pessoas durante 1 ano e meio jogando via online. E hoje continua a amizade, a gente continua fazendo agora presencial, de vez em quando joga online e tal, mas você fala, cara, isso não só no lado profissional, mas no lado pessoal também mudou e muito. Mudando um pouco de assunto aqui, falando um pouco da minha praia, que é o Out of Home, né? Eu queria entender de vocês qual é a sua visão do Out of Home. Se você tem algum case de relevância ou cases que você acha importante você citar. Tá, vamos lá. Eu acho que o Out of Home ele vem crescendo bastante, né? Tanto que ele acaba sendo um assunto em que as pessoas dedicam áreas específicas, pensamento específico para Out of Home. E tem crescido bastante até porque o Out of Home ele tem ganhado lugares que antigamente não existiam para ele, né? Então, por exemplo, se antes era um outdoor na rua, e hoje em dia você tem um mobiliário urbano, você tem um mobiliário urbano digital, você tem mídia no metrô, você tem mídia no vagão. Para mim, eu gosto muito, e várias premiações usam inclusive a categoria outdoor, mas não como o outdoor o físico, mas tudo que é externo, tudo que é da rua, do mundo. Sim. E para mim essa é a grande magia do Out of Home, que é assim, é você simplesmente poder fazer tudo. Né? Não só dentro de um quadrado onde pode ser uma mídia, mas transformar toda e qualquer coisa que é do lado de fora, digamos assim. Do momento que você sai da sua casa até o momento que você volta, exatamente. Tudo é Out of Home, né? Que você sai da sua casa, que você sai da sua tela, exato. É Out of Home. Sim, exato. Né? Então, essa para mim é a grande magia. E aí, se a gente pegar um case da própria VMware, que a gente foi muito feliz, é um case do nosso cliente Vivo, que é o case de telas pretas. E qual é a grande ideia? A gente transformou todos os video walls, e aí, de novo, não estou falando de um Out of Home específico, claro, mas ele é totalmente Out of Home porque ele é o video wall de uma loja, né? Claro. Um lugar, teoricamente, é a loja. Não. A gente transformou... Tá na rua, é Out of Home. Tá na rua, é Out of Home. E a gente transformou todos os video walls da Vivo em espaço, num projeto chamado Telas Pretas, para que artistas pretas e pretos pudessem expor a sua arte ali. Então a gente transformou, na verdade, todas as lojas da Vivo em um grande museu, em uma grande exposição, para que essas pessoas pudessem mostrar o seu trabalho. Foi um trabalho incrível de ser feito, deu bastante repercussão, e o que é muito legal, de novo, né, indo ao encontro da sua pergunta, é um uso de Out of Home que teoricamente é inesperado. Você esperaria ver o que ali? Uma oferta? Você esperaria ver alguma coisa que te chamasse a atenção do ponto de vista varejo da coisa, porque afinal de contas a gente está falando na loja, claro. E acabou se transformando num mega espaço institucional por um ponto super importante a ser falado sobre. Lembra, como a gente já sabe, vocês nos últimos 2 anos aí foi a agência mais premiada em Cannes. Eu queria que você falasse um pouco dos cases de lá. Qual a ligação também que vocês fazem com algum tipo de case com responsabilidade social, que eu sei que vocês têm. Seria interessante vocês dividirem com o pessoal que está nos assistindo para entender essa fórmula do sucesso. Acho que não tem muita fórmula do sucesso, mas acho que tem um que também não é segredo, mas eu acho que é um movimento que a gente vê acontecendo muito com os anunciantes e que foi muito feliz para a gente porque a gente foi ao encontro dele, que é: a gente vive um momento hoje em que
consumidores não querem só que as marcas falem, querem que as marcas façam alguma coisa. Então, quando você tem uma marca com um propósito e você fala mesmo sobre esse propósito, ou, né, você comunica sobre esse propósito, ou fala sobre algo que a marca está fazendo de fato, isso cria uma relevância para as pessoas muito maior e automaticamente acaba gerando um resultado positivo em premiações. Porque, de novo, a gente está falando de marcas que fazem. Então, vim aqui agora do papo com você falando sobre um case que é um exemplo disso, que foi o Telas Pretas para Vivo, né, dando visibilidade para artistas pretos, todos os video walls da Vivo. Mas é legal, já pegando carona nos 2 anos consecutivos agência do ano, porque nos 2 anos foram com cases também super premiados que a gente conquistou esses resultados. Um deles foi no ano passado, que foi o IM para Starbucks, onde a gente transformou literalmente os cafés do Starbucks em cartórios para que pessoas trans pudessem efetivamente se registrar com os nomes que queriam de verdade. Olha que interessante. E foi um case premiado com o Grand Prix na categoria Glass de Cannes. E nesse ano em que a gente teve a ideia mais premiada do Brasil também no festival, que foi uma ideia para Greenpeace, que é o Los Santos +3, onde a gente transformou literalmente o game mais jogado por todo mundo em um game em que as pessoas podiam experimentar como seria o mundo com todas as mudanças climáticas. E aí você ia ter que ver uma rua alagada, você ia ter que enfrentar um calor extremo. E o que foi muito interessante de ver nisso é porque as pessoas efetivamente vivenciaram num mundo virtual aquilo que não está longe de acontecer se a gente não mudar rapidamente bem algumas próximo coisas. Da realidade, né? Exatamente. E isso foi muito legal porque também, de novo, é um case que junta um propósito, óbvio que um cliente que já tem isso na veia, né? Mas como o Starbucks também, que tem isso dentro de casa, e a gente dá luz com uma ação muito, muito relevante. Mas o que é gostoso de ver nisso tudo é que essa junção do propósito de uma marca, né, e fazer alguma coisa para que a gente possa ter um mundo melhor, nunca foi tão positivo para todo mundo, para o negócio, para o mundo. Então acho que todo mundo sai ganhando, muito além de prêmios, sendo bem sincero, quando a gente trabalha unindo a criatividade com essas questões que são tão importantes para um mundo melhor. Um propósito social, isso a gente, nas entrevistas eu venho vendo isso e fico muito feliz de ouvir que todas as agências, todo mundo pensando no propósito, se todos nós pensarmos assim, a gente sempre vai ter melhorias no nosso país. Né? Exatamente, eu acho que no nosso país, no nosso mundo. Toda agência, toda marca fazendo a sua, o seu, acho que a gente constrói, de novo, um mundo melhor que não acontece da noite para o dia, né? Mas ele acontece justamente com cada passinho desses que cada um está dando. Pois Zema, foi um prazerzaço conhecer um pouco da sua história, conhecer um pouco dos cases aí de VML. Falar que vocês estão de parabéns, que espero que continue ganhando prêmios. Esperamos e trabalharemos para. E tenho certeza disso, porque eu sei do empenho e trabalho de vocês. E se você quiser fechar agora a nossa entrevista falando qualquer coisa, fique à vontade. E foi um prazerzaço, tá? Os últimos minutos do candidato agora, não é isso? Fique à vontade, você está livre. Olha, na verdade eu vou terminar do jeito um pouquinho que a gente começou, que para todo mundo que está assistindo e que gosta um pouco de criatividade, criação, e que vai além do negócio da propaganda, eu diria que o meu maior recado é que sejamos criativas e criativos todo santo dia em tudo aquilo que a gente faz na vida, porque eu tenho certeza que o nosso mundo, desde o início dele até onde a gente está hoje, quando algum ser humano resolveu riscar um negócio e fazer fogo e dali para frente, a gente evolui justamente porque a gente tenta inventar alguma coisa, fazer alguma coisa diferente, criar algo novo. Então, assim, meu convite é para que todo mundo que estiver assistindo a gente, criem, inventem, pensem, porque eu tenho certeza que é assim que a gente faz um mundo melhor, não só para agências, para anunciantes, mas para todo mundo.